E nesse vídeo é um assunto bastante triste. Vou tentar passar as informações de uma maneira que não cause tanto impacto e não anguste a tristeza das pessoas. E ele fala sobre morrer por tristeza. Então, primeiramente, já vou começar dizendo que eu não estou morrendo por tristeza. Não estou triste, não estou... Lógico que às vezes a gente tem um pouco de tristeza, todos temos um pouco de tristeza em nossas vidas. Mas eu vou comentar sobre 2 ou 3 relatos que ocorreram em minha vida, que eu vi algumas pessoas morrerem por tristeza. Vou até falar uma terceira de uma pessoa que tentou morrer por tristeza. Então, algumas pessoas morrem por tristeza. Isso é fato. Né? Eu nem estou me referindo à depressão, tá? Porque, lógico, pessoas ficam deprimidas, elas acabam... Né? Como que... Vou dar um exemplo de como eu acho, tá? Isso não quer dizer que seja assim que as coisas funcionem. Eu não sou um perito, né? Eu não sou uma pessoa que possa dar detalhes a respeito disso. Vou dar só o que eu imagino. Mas, por exemplo, quando algo triste ocorre na vida de uma pessoa, ela fica deprê, né? Nós falamos assim. Mas se isso persiste, né, ela acaba ficando crônica na vida, começa a se tornar algo parte da vida dela. E aí se torna uma depressão. Eu acho que é assim que funciona. E na minha infância, eu devia ter meus 14, 15 anos, eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E com 15, eu já tinha meu empreguinho, né, de programador de computador, né, ia de bicicleta nas empresas, o meu patrão deixava um notebook comigo. Olha, naquela época já existia, era pesado, era uma caixa, mas até que ele era muito bom, viu? Pequeno, era um 286 na época. Era, depois do PCXT veio o 286, 386, acho que era uma coisa assim. Bom, e eu tinha um primo, eu tenho um primo. E nessa época nós jogávamos videogame, eu ia na casa dele, acabávamos jogando muito videogame, tinha os amigos dele também, chegávamos a ir no cinema, era muito interessante. Só que nessa rodinha de amigos, só eu tinha dinheiro, porque só eu trabalhava. E o meu trabalho, ele gerava um certo dinheiro bom, vamos dizer assim. Não era lógico que nem uma fortuna, mas para um moleque de 15, 16 anos, era muito dinheiro. E então eu tinha, quando ia pro cinema, eu pagava cachorro quente e hambúrguer para todo mundo. E era bem interessante, porque eu tinha naquela rodinha amigos bem legais mesmo. E o pai desse meu primo, esse meu primo era primo de 2º grau. Ele perdeu o emprego. Eu me lembro, eu olho, tenho a fisionomia dele na minha frente. E foi justamente na época que a esposa ficou grávida do 2º filho, que nasceu uma filha. E eles eram pessoas, assim, pessoas simples, né? Não tinham um dinheiro guardado para caso perdesse o emprego, pudessem ficar um ano, né? E eu me lembro que uma vez, eu vou falar para vocês, às vezes eu cometi muitos erros na minha vida que eu fico... Ele chegou para mim e perguntou, Samuel, ele, né, andando quase... Quem olhasse para ele sentia na alma dele, via a alma dele triste. Ele era uma pessoa triste.
por ter perdido o emprego. Né? Trabalhou anos numa empresa e não sabia fazer outra coisa, não sabia como chegar em outra empresa. E eu tinha contato com empresas, né? Eu trabalhava a soft house que eu trabalhava, ela era uma das maiores da região. Então, junto tinha uma empresa de escritório de contabilidade, então era a parte de contabilidade e a parte de software. Então, tinha contato em praticamente todas as empresas e indústrias aqui da região. Eu poderia ter ajudado ele muito. E ele perguntou para mim: Samuel, você poderia me ajudar a encontrar um emprego? E eu, né, naquela minha molequice, adolescência, rebeldia, eu falei: tá, tudo bem, o que o senhor sabe fazer e tudo mais. Mas acabei não dando a... Devo ter pego o currículo dele, levado lá para a empresa, mas eu não fiz aquele caminhar a segunda milha, sabe? As pessoas falam: você fez o possível? Eu poderia ter feito o impossível, ou poderia ter feito mais que o impossível. E eu não fiz isso. E ele morreu. Ele acabou morrendo de tristeza. E foi algo assim, eu falando agora, eu já pedi perdão para ele, né, nos rituais xamânicos, já. E peço perdão novamente, né, porque era algo que eu poderia ter feito, eu tinha capacidade de fazer. E depois disso eu mudei. Eu acabei ajudando até quem não precisava arrumar emprego. Até pessoas. Acho que é por isso que interessante, como que é bom nós comentarmos, né? Acho que é por isso que talvez eu tenha tanta facilidade em ver o potencial das pessoas e encaminhar ela para empregos. Tem um vídeo que eu falei sobre isso daí. Mais uma vez, eu ainda tenho que prestar um pouco atenção a esse detalhe. Bom, isso foi o caso número 1, que eu tinha 15 anos. Aí lá, com meus 30 anos, talvez até um pouco mais, 33 anos, isso mesmo. Porque quando eu fui para São Paulo numa empresa eu tinha 33 anos. Eu tinha eu morava vizinho da minha avó. E no vizinho da minha avó tinha um bar meio que na esquina. E o meu avô sempre ia no bar, né? Meu avô gostava de ir no bar. Cresceu a vida inteira, cuidou de 10 filhos, pessoal trabalhador e tudo mais, então ele gostava de ir lá e tomar a pinguinha dele. Lá ele encontrava com os amigos do bairro, era um bar de bairro lá. E quando eu chegava do meu trabalho, eu passava e via ele no bar. Então aí eu tinha que contornar, né, para entrar dentro de casa, dar a volta no quarteirão porque não era mão. Aí eu, assim, antes de eu tirar a minha roupa, eu ia lá no bar e pegava ele e trazia de volta para casa. E o pessoal dava risada, a gente se divertia bastante. Nunca tivemos problemas. E aí, e nesse bar, o dono do bar era uma pessoa muito legal, uma pessoa simples também. E ele devagarzinho foi pegando o bar, foi aumentando. De vez em quando eu comprava cerveja dele lá também. Eu gostava de, alguns finais de semana, ao invés de sair, eu comprava a cerveja e ficava bebendo em casa ou com meu tio, ou sozinho mesmo. E todo mundo saía, né? Principalmente em época de carnaval. E eu gostava porque eu ficava no computador. E esse rapaz, dono do bar, ele tinha um filho. E teve uma época da minha vida que eu vendi o meu computador. Tem até um ex-sócio meu que tirava muito sarro de mim. Eu vendi o computador e comprei uma flauta transversal. Ele falou: mas Samuel, por que você vende o computador e compra uma... Porque era o meu momento. Eu queria ter um... E a flauta, ela conseguia me fazer refletir. Naquela época eu não conhecia nada, embora já fosse mormon. Bom, tinha a flauta transversal. Ele estava tocando e tudo mais lá. E ele falou que tinha um filho.
E o filho também tocava flauta transversal, só que não tinha o instrumento. A flauta transversal não era algo tão caro. Talvez fosse, né? Mas naquela época ela custava 2.000 a 3.000 reais. Era bastante, né? Porque, ó, temos aí quase 15 anos. Era um valor caro. E a minha flauta ela não era a mais simples, também não era a mais sofisticada. E eu fui para São Paulo. Fui a convite lá de um trabalho, fazer um portal, e eu tinha que morar lá era no Granja Viana. Um lugar muito legal, gostei muito. Bom, e o que ocorreu? Quando eu voltava alguns finais de semana, eu ia pro bar, né? Eu pegava meu voo, então ia lá comprar alguma coisa, e ele sempre falava. E como a flauta ela estava parada, e uma coisa que eu detesto é roupa parada, roupa que não se usa, tem que doar. Tem pessoas que usam as roupas. Eu já fiz isso várias e várias vezes em meu guarda-roupa. Minha mãe quase me matava, né? Pegar e doar mesmo. E eu pensei, vou doar para ele a flauta. Mas de tanta insistência, né? Dos pais, até ele também um pouco, né? Aí eu vendi tipo bem barato, tipo 10 pagamentos de 50 reais, sabe? Alguma coisa assim bem, para não dizer que foi dado, né? Para que, e mesmo assim, um mês que não me pagasse, eu também não estava nenhuma vez tranquilo. Não foi a primeira vez essa foi a primeira vez que eu fiz isso com instrumento. Mas teve uma segunda vez também, que em outro dia eu comento. Por quê? O instrumento está parado. Uma pessoa que precisa, que tem vontade, eu acho injusto, acho um... Bom, e esse rapaz, né, dono do bar, ele acabou o quê? Ele quis parar com o bar. Ele teve uma ideia na cabeça dele que ele vendeu o bar. Apareceu uma pessoa lá, ofereceu, ele vendeu. E ele vendeu, mas ele ia continuar trabalhando no bar. E o lucro ia pro cara que comprou. E ele fez isso. Só que aí o cara não quis mais ele, tirou ele, e esse cara entrou num estado de... Ele não chegou a pedir emprego para mim, mas ele acabou com a própria vida. De tristeza, de depressão. Então, né, tem alguns tipos de situações que a pessoa morre de tristeza mesmo. E nós, como seres humanos, estamos próximos, não ficar condenando a pessoa. Porque a pessoa está lá, a pessoa está bebendo, está acabando com a vida dela. Não. Temos que saber qual que é o ponto que a pessoa, o porquê que a pessoa está bebendo. O ponto que a pessoa está se drogando. O ponto que a pessoa está triste. E não julgar os atos dela. Né? Tem que saber as emoções. Acabei de gravar um vídeo aqui que emoções nós não controlamos. O que nós podemos controlar são nossos atos. Então, chegar para a pessoa e sem julgar, a pessoa bateu o carro, arrebentou tudo, brigou com o pai. O que você... Né, leva ela para um canto, passear, conversar, aí, né, de repente não pergunte nada para ela, espere ela sentir segurança e falar para você que quando descobrirmos a razão do problema que a pessoa está passando, é ali que tem que ser agir. Eu quero encontrar um emprego, não aguento mais ficar aqui, não quero mudar de cidade, sabe, alguma coisa assim. Não há... Eu vou falar rapidamente, né, que esse vídeo já se estendeu bastante. Não vou falar desse vídeo, falarei num futuro vídeo, já vou anotar aqui. Salvar vidas. Talvez hoje ainda seja gravado. Então esse vídeo, ele quis trazer para nós, para mim, para você, para qualquer pessoa, que quando percebermos alguma pessoa muito triste, alguma pessoa que mudou, né? Quando alguém deixa de fazer alguma coisa que gosta muito de fazer, a pessoa está morrendo naquele ponto.
Uma pessoa que gosta de sempre ir tomar sorvete todo domingo à tarde, quando você não ver mais ela indo tomar sorvete lá, é porque aquela pessoa está morrendo. Ou ela mudou de cidade, lógico, temos que ver isso daí. Mas principalmente dentro de nossas casas, quando algo muda, quando a pessoa está se entristecendo, é um sinal que a pessoa está morrendo. E pessoas morrem de tristeza assim. Então que possamos nós mesmos nos percebermos, né, esse tipo de coisa. Tem vários canais de atendimento, o CVV, né, também, e Centro de Valorização da Vida, que pode ajudar as pessoas. Tem algumas comunidades nas igrejas, amizades, né? Então converse, né? Falar. Se alguma pessoa ligar para você, falar, olha, preciso conversar, ou alguma pessoa que faz tempo que você não conversa, tente entrar em contato com ela. De repente aquela pessoa está morrendo e você pode salvá-la. Gratidão, gratidão, gratidão.